Queridos amigos, que alegria estar novamente contigo para assistirmos e apresentarmos pela TV A Caminho da Luz exatamente o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Missionários da Luz. E é interessante que você poderá também acompanhar essa obra que foi Nosso Lar, Os Mensageiros, que também já se encontra na página do YouTube da TV A Caminho da Luz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria estarmos junto com o nosso telespectador amigo, que vem nos acompanhando, que vem nos divulgando, que vem interagindo conosco. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire a apresentarmos esta obra que é de tamanha responsabilidade pela sua grandeza e pela nossa inferioridade. Então que possamos ser inspirados para compreender e passar mensagem fidedigna que André Luiz, através de Chico Xavier, nos deixou. Nós estamos estudando o capítulo 6 sobre a oração e nós dividimos esse capítulo em 3 programas. Você já assistiu o primeiro programa, esse vai ser o segundo. Nós estamos estudando desde o capítulo anterior, aquele caso daquela senhora que sai do centro com um filho, com uma filha, e nós estamos estudando o caso da obsessão, em especial naquele jovem, que tinha 2 espíritos que o acompanhavam exatamente por conta dos distúrbios sexuais que ele tinha. Então, ele era casado, mas tinha um distúrbio sexual muito grande. À noite, em desdobramento, ia buscar, logicamente, através do seu espírito, ele ia buscar esses lugares para os seus prazeres e também tinha essa dificuldade no dia a dia, os seus pensamentos eram muito fortes. No primeiro programa que apresentamos desse capítulo, que é o capítulo 6, a oração, nós vimos então a preocupação de André Luiz, porque André Luiz percebe que as doenças que ele tratava aqui na Terra, pela qual ele percebia que várias pessoas tinham as mesmas doenças, alguns reagiam a um determinado tipo de tratamento, outros não. E ele, como médico, não conseguia explicar isso. Agora, ele começa a perceber, através do instrutor Alexandre, que os espíritos que nos acompanham através de um processo obsessivo criam em nós alguns micróbios, até no sentido do pensamento, em que desvirtua a nossa condição perispiritual, repassando para o nosso corpo físico. É aquilo que muitas pessoas na ciência chamam de doenças ocultas. É aquelas doenças que têm as características de um doente e que, quando feitos os exames, às vezes nada apresenta. Então, hoje, logicamente, essa obra de André Luiz vem trazer para todos nós uma abertura para a ciência para estudar um pouco melhor esse lado espiritual, onde nós percebemos que o grande médico que poderá nos ajudar somos nós mesmos, controlando os nossos pensamentos, procurando mudar a nossa maneira de ser, e nós vamos continuar essa conversa, então, de Alexandre com André Luiz, estudando esse jovem com desregramento sexual. Dando continuidade no capítulo, André Luiz fala: porém, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Nós já vimos no programa anterior, não é? No primeiro programa desse capítulo, sobre a questão do vampirismo. Então, quando André Luiz pergunta para Alexandre, mas isso então vai longe, ele diz sim, após a morte, veja e estude o capítulo do vampirismo. Quantas pessoas desencarnam com essa condição de moral comprometida e aquele corpo dentro dessa condição passa a ser vampirizado. Os espíritos inferiores passam a sugar aquela energia como vampiros. Então a gente percebe que não é só quando estamos no corpo físico e encarnado que nós doamos energia para os espíritos, vamos dizer assim, os nossos irmãozinhos desequilibrados.
mas também doamos energia depois da morte do chamado corpo físico. E é onde então o vampirismo é algo muito grande nesse aspecto. É um outro ensinamento que vem nos trazer, mostrando que muitas vezes a tranquilidade que a pessoa quer, ela não vai encontrar depois da morte, como muitos imaginam. Se você é perturbado na atualidade e não se modificar, você vai continuar perturbado no mundo espiritual e o corpo vai continuar a ser uma ferramenta de sofrimento para ti. É verdade. Então nós notamos que André Luiz, na condição de Carlos Chagas, pergunta a Alexandre, mas que interessante, desse outro lado da vida, parece que a medicina toma uma profundidade que quando encarnado não percebia. E olha que era um estudioso, um professor universitário, um cientista renomado, um médico renomado. Então nós vemos que do outro lado da vida, para aqueles que se esforçaram, existe uma continuidade de progresso, de trabalho. E aqui Alexandre deixa também bem claro que o que manda do outro lado da vida são os ascendentes morais, não são os ascendentes intelectuais ou os parentescos. Não, são os ascendentes morais, que nos darão credencial, crédito perante os espíritos ainda mais superiores, que continuam investigando as verdades profundas que compõem a vida, seja a vida orgânica, seja a vida no mundo espiritual, seja a vida fora da realidade que os nossos olhos podem observar. Continua. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos tempos, a ascendência da fé nos processos de medicina, nos séculos passados, e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destruídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Aqui, André, praticamente nós já temos aí um resumo de todo esse capítulo e de todo o livro. Poderíamos afirmar dessa maneira. Por quê? Porque tudo está circunscrito no nosso pensamento. Ponto. Se eu pudesse resumir esse livro todo numa única frase, ou se pudesse resumir numa única palavra, seria pensamento. Se pudesse resumir numa única frase, seria, não é, para que nós pudéssemos controlar o nosso pensamento. É o nosso pensamento que é responsável pelo nosso bem ou pelo nosso mal. É o nosso pensamento que atrai bons espíritos ou maus espíritos. É o nosso pensamento que faz com que nós continuemos na condição de homem velho, ainda caminhando pelas vicissitudes da terra, ou vamos buscar a condição do homem novo, que já é a condição do homem íntegro, do homem que luta para as suas más tendências, as suas mazelas. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela frase que diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Então, todas as indagações de André, logicamente, recebe um feedback de Alexandre, exatamente mostrando a importância do nosso pensamento. Por que Deus permite isso? Não é Deus que permite. Somos nós
que vamos buscar aquilo que nos interessa. Se eu gosto de prazeres sexuais, quais os espíritos que vão me acompanhar quando esses prazeres não é para com a nossa esposa ou a esposa para com o marido? É quando há um desregramento sexual. Quais são os espíritos que nos acompanham? Nós passamos a marginalidade. É interessante que se a gente falar para alguém, você é um marginal, a pessoa fica bravo. Marginal, na verdade, todos nós somos a partir do momento que nós andamos à margem da verdade. A palavra marginal vem e se deriva da palavra margem. Você está à margem, ou seja, você está no caminho equivocado. Então é por isso que nós começamos a perceber a importância de ter em nosso pensamento o equilíbrio. Então aqui poderíamos buscar frases, poderíamos buscar palavras que pudessem talvez trazer um conhecimento em várias áreas, mas sintetizando para o nosso dia a dia, o que vale é o pensamento. Então não é Deus que põe esses espíritos perto de nós. Esses espíritos se aproximam de nós por um processo de uma lei que Deus criou, que se chama lei de afinidade. Ah, mas eu queria não ter esses pensamentos. Mude o pensamento. E você vai passar a ter um outro grupo de espíritos acompanhando você. Faça caridade. Vai de encontro com o seu semelhante que sofre, que está passando por dificuldades maiores do que a sua. É assim que nós vamos vencendo o homem velho que está dentro de nós. Dando continuidade, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. É interessante, Jesus, quando passou por nós, ele deixou uma frase que até hoje essa frase necessita de estudarmos. Quando ele fala para nós, todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vosso coração. Nós temos dificuldade de perceber que Deus criou em cada criatura um pequeno Deus. Uma criatura capaz de superar todos os obstáculos. Mas tem uma frase aqui que eu tenho a certeza que ela é muito interessante. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Cada célula do nosso corpo, dos bilhões de células que nós temos, ela é um instrumento de determinadas vibrações mental. Cada tipo de vício, cada vibração mental que eu tenho, eu atinjo um conjunto de células dentro do meu corpo. Olha que coisa interessante. Cada vez mais que eu leio sobre as coisas espíritas, eu me apaixono por Deus. Cada vez mais eu admiro mais o nosso Criador, pela beleza com que Ele criou tudo, a ponto de nos criar e dar todas as condições para nós alcançarmos a felicidade. E muitos podem estar se dizendo assim, mas eu não sou feliz. Você não é feliz, porque você ainda
não começou a trilhar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é o caminho do sacrifício, é o caminho do trabalho, da reforma íntima, do caminho do bem. O grande problema é que nós estamos buscando a felicidade nos prazeres da terra, nos vícios que a terra nos oferece, no desregramento que a terra ainda oferece para a criatura humana. É por isso que Jesus, diante de um ensinamento belo, nos diz: entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. A porta estreita é a porta do sofrimento, do sacrifício, do esforço, da dedicação. A porta estreita é aquela porta dos prazeres. Então Jesus já referia sobre isso quando passou em nossos meios, André Luiz. Por isso que é um tema substancioso e que merece da nossa parte sempre uma atenção, sempre um olhar de estudo e de aprendizado. Continua a narrativa. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Aqui, André, nós já começamos a perceber um fato interessante, né? Quando ele coloca para nós, por exemplo, o antídoto, que é exatamente aquilo que combate os nossos males, ou combate as doenças, ele diz: há algumas que nós usamos para trabalhar no campo espiritual. Então vamos entrar e você vai perceber que uma delas funciona maravilhosamente bem. O rapaz estava acompanhado muito perto dessas duas entidades. Então o rapaz deixou a mãe em casa, continuou porque morava perto, ele estava se dirigindo para a sua casa, onde estava sua esposa lhe aguardando, mas aqui André Luiz percebe que quando ele entra na casa, as duas entidades já não têm essa facilidade de entrar dentro da casa. Então nós vamos ver o porquê que essas entidades não entram dentro da casa. É por isso que nós vamos estudar profundamente a ideia de que quem faz o nosso ambiente psíquico, mental, espiritual e físico somos nós. Somos nós que permitimos quem nós queremos que esteja junto conosco. Então é aqui que você vai perceber um dos métodos que é muito importante, que esse rapaz está recebendo ajuda e as duas entidades então ficam à porta. Não é isso, André Luiz? É verdade. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Tá vendo? Nós precisamos fazer um comentário aqui que é muito importante. Quem que é essa irmã que tem uma prece fervorosa, vive uma vida reta? A sua esposa. E quando nós falamos do Evangelho no lar, o André vai até convidar você, que ainda não conhece o nosso trabalho, para participar do culto do Evangelho no lar. Esse culto do Evangelho no lar, quem ensinou os cristãos a fazer foi o próprio Jesus. A casa de Pedro, em Cafarnaum, aonde ele então reunia os discípulos, os familiares, e num determinado momento até os doentes, onde ele fazia as curas, auxiliava aquele povo sofrido.
mostrando a importância de nós trazermos para a nossa casa, através da oração, os bons espíritos. Então, se nós queremos uma casa de paz, de harmonia, nós temos que buscar essa paz e essa harmonia trazendo o Evangelho para o nosso coração, o Evangelho para a nossa casa. Então nós fazemos o Evangelho toda semana. Muitas vezes, às vezes ao passar por uma turbulência na vida, seja algum de nossos familiares, nós chegamos até a aumentar a frequência do Evangelho no lar, para que os bons espíritos possam ser os guardiões daquele recinto. Então é nós que somos responsáveis pelos espíritos que frequentam a nossa casa. É como eu sempre digo, como é que uma pessoa entra na sua casa? Em vias normais, ela toca a campainha ou bate a porta. Você atende, vê quem é, e você tem duas opções, ou conversa com a pessoa à porta, ou pede para a pessoa entrar. Logicamente, se for uma pessoa de seu conhecimento, de seu interesse, não é? Assim também é os espíritos na nossa casa. Nós vamos permitir que espíritos inferiores adentrem a nossa casa se o padrão vibratório do nosso pensamento for vibração inferior. Agora, se nós tivermos com pensamento positivo, tivermos o nosso pensamento voltado para o bem, quem vão ser os espíritos que estarão na nossa casa? Espíritos bons. Com certeza, o que o nosso querido Sérgio disse, já com muita profundidade, com muito conhecimento de causa, e outra coisa que é importante nós mencionarmos, né, Sérgio? Esses três personagens que compunham aquela família eram espíritas. E olha o desvio que tanto a mãe quanto o filho tinha. Essa nossa irmã aqui, em momento algum, falou que era espírita. Podia ser uma católica, podia ser uma protestante, mas a fé dela, o amor que ela tinha perante o lar, perante a vida, dava uma condição reta. Às vezes nós imaginamos que só o espiritismo vai solucionar os problemas do mundo. Não é não, o que vai solucionar os problemas do mundo é o amor que a criatura traz no coração. Esse nosso irmão era espírita e à noite ele ia para aqueles lugares procurar sexualidade promíscua. Então só pelo fato de eu ser espírita, não me dá um lugar bom, nem quando encarnado e nem quando desencarnado. Nós temos que parar com aquela mania de outrora, a que cura, que salva. Todo lugar que se consagra ao bem pode ajudar a pessoa, desde que a pessoa tenha fé. Se o seu dirigente desvia ou não, é problema da consciência dele. Jesus não estava preocupado na sua época se Zaqueu desviava dinheiro quando coletava impostos. Jesus não estava preocupado se Mateus ou Levi, na hora de coletar os impostos, desviava. Jesus veio deixar a mensagem e cada qual seguiu os seus passos conforme o que julgava ser o melhor para si mesmo. Antes de você dar continuidade, André, essa última frase que você acabou de ler é muito interessante. Eu gostaria que a gente pudesse guardar bem isso. Curioso. André Luiz achou curioso. Observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeita. E ele encerra dizendo assim, alguma coisa impedir de acompanhar a vítima no interior. Como nós já dissemos, a prece. Vamos continuar agora para a gente ver daí para frente como é que a coisa se sucede. Dando continuidade. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências na primeira mocidade, no entanto, sua companheira,
mulher jovem e cristã. Garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu espírito se nutre. Então veja, André, ele estava frequentando um centro espírita e se identificava como espírita, não é? E tinha toda essa dificuldade de lutar contra os seus vícios. Era a esposa uma cristã, que tinha na oração fervorosa o seu cunho de fé. E é interessante que a casa estava sendo iluminada, não era por ele que é espírita. Eu vejo algumas pessoas dizer assim, olha, mas tem dirigentes espíritas que tem um desregramento sexual, mas ele tem um trabalho muito bonito da caridade. Eu acho que a gente não pode confundir as coisas, desculpem. Vício é vício em qualquer lugar. E se o companheiro não consegue trabalhar contra as vicissitudes, tem que fazer tratamento. Ser caridoso não significa nada. Quando nós vemos uma campanha eleitoral, por exemplo, nós percebemos o quanto muitas pessoas se tornam altamente caridoso. Milhares de cesta básica, ajuda nisso, ajuda naquilo. Então nós precisamos entender o que é caridade. O que é caridade interesseira e o que é caridade feita do coração. A caridade ela só tem valor quando ela é acompanhada de um trabalho de reforma íntima, um trabalho de reforma do coração. Então nós precisamos nos atentar a isso, não é? Porque não se justifica uma coisa com a outra. Se tem companheiros desregrados nessa área, tem que passar por tratamento. Isso é uma coisa que todos nós somos suscetíveis a passar dentro de uma casa espírita. Não é porque eu sou presidente de uma casa espírita há muitos anos que de vez em quando eu não vou sentar numa cadeira para tomar um passe. Porque eu também estou à busca da minha evolução. Também sou criatura imperfeita. Também estou tentando lutar contra as minhas imperfeições. Então nós precisamos entender tudo isso e não achar que isso é normal. Como eu já vi em grupos pela qual eu até participei, com desregramento de um companheiro que dirigia as nossas atividades, e que para muitos achavam que aquilo era normal, porque o trabalho sobrepõe os vícios. Não é verdade. O doente é doente em qualquer circunstância e precisa de tratamento. Então é isso que nós precisamos nos atentar. É isso que nós precisamos perceber, que a doutrina espírita nos dá a ferramenta. E aquela mocinha cristã que mantinha o ambiente voltado para a paz e para a tranquilidade, André. É um capítulo muito bonito e até emocionante. Continua. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes em que cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz, agora, penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra. Paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu, de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem rigoroso respeito. Interessante, não é? Como a gente vê que a importância do Evangelho no lar. Eu gostaria muito de debater essa questão. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Porque os espíritos superiores foram até uma altura, quando ele entrou no quarto dele, Alexandre disse para André, vamos. Porque até os espíritos superiores respeitam a nossa intimidade. E os espíritos inferiores, nesse caso, aqueles dois irmãos, ficaram para fora. Porque por mais que ele tenha o desvio sexual, o lar era mantido pelo guante da prece daquela irmã que era cristã. Cristã? Que religião? Evangélica? Católica? Espírita? O que isso interessa?
O que interessa é que ela tinha uma vida reta. O que interessa é que ela vivia os preceitos do cristianismo no seu dia a dia. O que interessa é que a oração para ela era algo sagrado, que ela tinha tanta fé que ela sabia que a sua casa estava sendo protegida. É um capítulo que nós ainda vamos dar continuidade no programa que vem, em que nós vemos como a fé, ela inibe as ações desses espíritos que não querem nada com nada. Essa companheira, ela trabalhou silenciosamente. Ela não pediu a transformação do marido, ela não exigiu isso, ela não exigiu aquilo. Ela fez a parte dela. Uma simples oração, mas com fé, com amor. Quantas vezes nós vamos fazer uma oração ao acordar ou antes de dormir, em que chegamos ao ponto das vezes dormir no meio da prece? Ou mesmo fazemos correndo porque acordamos ou já estamos com muito sono? Nós não podemos levar a prece na forma de brincadeira, como levávamos em outrora. Prece é coisa séria. É o momento em que eu abrirei o meu coração, em que eu colocarei os meus medos, as minhas frustrações, as minhas decepções, em que eu pedirei forças para dar continuidade. Por isso que o nosso querido Sérgio há pouco fez um convite que é para participarem do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai nos dar também a base para que possamos ter no nosso lar uma semana de equilíbrio. E quem quiser fazer o Evangelho conosco, a minha fanpage, por exemplo, está à sua disposição para você participar conosco, de modo gratuito. Como é que eu faço, André? Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, se você reside em Portugal, por exemplo, apenas fique atento ao fuso horário. É todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, e nós iniciamos um vídeo ao vivo, um vídeo em direto, pela minha linha do tempo. E você é o meu convidado, é o convidado do nosso querido Sérgio a participar conosco. Se você quer receber mensagens de serenidade, de equilíbrio, de paz, de amor, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 997782794, ou mesmo nesse canal do YouTube que está apresentando o programa, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite esse sininho para você receber as nossas notificações. Meios de equilíbrio, meios para gerar esta serenidade que estamos vendo, hoje você tem. Essa nossa irmã não tinha o recurso de WhatsApp, não tinha o recurso de internet, não tinha o recurso de nada. Hoje, por exemplo, nós temos a oportunidade de ouvir uma mensagem na voz de Chico Xavier. Olha que bênção esse homem que trabalhou durante tantas décadas pelo amor, pela paz. Só de ouvirmos a sua voz, acalmamos e serenamos o nosso coração. Então hoje nós temos ferramentas para gerarmos esta paz que tanto sonhamos e necessitamos. É verdade, André, que coisa apaixonante, não é? Então, esse capítulo sobre oração foi dividido em 3 programas, esse é o segundo, mas não perca o programa que vem, é maravilhoso. Agora nós vamos ver o santuário doméstico, estamos vendo a importância da prece, como é importante a prece em nossa vida, né? Então, nós vamos convidando você para que continue esse estudo conosco, e se você está gostando, mande a sua mensagem, né, André Luiz? É verdade, já deixamos os meios de comunicação e não se esqueça de nos acompanhar pelo Facebook, pela minha fanpage, curtindo a página e mandando a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa, que é o programa pela TV A Caminho da Luz, estudando as obras de André Luiz. Nós estamos hoje estudando o livro Missionários da Luz, estamos no capítulo 6º, falando sobre a oração. Esse capítulo dividido em 3 programas. Até o programa que vem, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração.